A Elza Soares dizia que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Eu digo que a carne sem valor no mercado é a carne indígena, porque nossos corpos estão naquilo que muitos querem, que são terras. Nós temos o quê? Um privilégio branco no mercado de trabalho que opera de que forma? Eu acesso, mas não evoluo. Essa é a grande questão. Então assim, não é só acesso, é acesso e crescimento. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, o podcast que é um catalisador de mentes e temas plurais que merecem ser levados a outros patamares. Hoje a gente vai conversar sobre Brasil. Aqui a gente costuma dizer que nós somos mundialmente conhecidos por sermos pessoas simpáticas, é um povo alegre, a gente se orgulha em dizer o quanto a gente é miscigenado, misturado, mas será que a gente acolhe mesmo as nossas misturas? Será que a gente é gentil com a gente mesmo o tempo todo? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como a gente valoriza e como a gente pode ser também preconceituoso com nós mesmos, com os nossos próprios irmãos de nação aqui. Bom, antes de eu abrir aqui a mesa e trazer o nosso convidado super ilustre, eu vou dar 2 recados como eu faço em todos os programas. Primeiro, eu preciso agradecer a Ben & Jerry's que está com a gente mais uma vez. Quem já segue o Pod há um tempinho conhece a nossa parceria. O estúdio está cada vez mais saboroso, cheio de euforia e ativismo com a Ben & Jerry's aqui com a gente. Ben & Jerry's, obrigada. Os episódios estão cada vez mais gostosos. E segundo, aquele recado clássico, né, gente? Se vocês ainda não nos seguem, clica aqui no sininho, já fique esperto nos novos lançamentos, os nossos novos episódios, salve e compartilha, porque a gente traz temas que são orgânicos, que podem ser visitados hoje e também daqui a um tempão, que vocês vão continuar acessando conteúdos de muita qualidade. E agora sim, como eu prometi, vou abrir aqui a nossa mesa com o nosso professor ilustríssimo, professor Álvaro Azevedo Gonzaga. Gente, ter esse professor aqui é um motivo de muito orgulho. Estou incrivelmente grata e emocionada em te receber. Muito obrigada por ter vindo e por ter aceito o nosso convite, professor. Falar com você aqui é um prazer e uma honra. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria poder pluralizar, plurificar e dar voz às vozes que precisam ser ouvidas. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Fico feliz demais, feliz demais. Bom, eu vou pedir licença, eu vou fazer minha audiodescrição, como em todos os episódios. Sou uma mulher negra, estou hoje usando tranças bem compridas, ombre hair, que é assim que se chama, então elas são castanhas escuras no começo do comprimento, dos ombros para baixo são bem loirinhas. Tô, como sempre digo, com meu óculos grande de armação dourada, meu batom vermelho, que é quase uma assinatura. Hoje é sexta-feira, dia de Oxalá, tô toda de branco, uma camisa branca, calça branca com um colar aqui bem laranja. E é isso, sentada de frente aqui pro microfone, cheia de Ben & Jerry's à minha frente, numa mesa bastante característica de podcast, ao lado do professor, para quem eu vou pedir que se apresente também. E já vou emendar a primeira... Vou pedir para, além de fazer sua audiodescrição, falar pra gente quem é você dentro e fora do LinkedIn. Já vou passar a bola para que ele mesmo se apresente, porque o currículo é muito extenso. Não ia caber aqui na telinha do meu celular, onde eu tenho a minha cola, para eu ler todo o seu currículo. Bom, então, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, meu nome indígena é Kunumi Marangatu, que consiste no jovem que nasceu para fazer o bem. Eu tô de terno, sapato social, visto uma camisa social azul com uma gola branca e um paletó azul. Tô com um relógio, uma pulseira que foi dada na minha aldeia, meu rosto é arredondado, meu óculos é uma armação preta de carbono, de plástico, óculos de grau, meu cabelo e meus olhos são castanhos, a cor da minha pele é da cor da minha mãe e a minha mãe é a terra. Dessa forma que eu me apresento e conto um pouco a respeito do meu currículo. Eu costumo chamar de currículo mortis, não currículo vitae, que é aquilo que a gente já viveu e, portanto, é a parte morta da nossa história que consiste em lembranças. E eu faço sempre essa interpretação com relação ao tempo, porque o tempo ele não é só o senhor de todas as coisas, mas também ele precisa ser compreendido em cada momento. Nós precisamos contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor.
Quem vive do passado caminha a passos largos para a tristeza e a depressão. Quem vive do futuro vive a doença do contemporâneo que se chama ansiedade. O presente não à toa tem esse nome porque é a expansão necessária que nós temos que fazer sem abandonar nossa história para construir o nosso futuro. E, portanto, o que me trouxe aqui talvez tenha sido meu currículo, mas a gente tem que fazer valer a pena, né, Camila, esse momento, para que as pessoas continuem aqui conosco e queiram nos ouvir. Eu posso dizer que profissionalmente eu sou uma pessoa realizada. Como advogado, como professor, eu sou realizado porque atingi tudo aquilo que um professor espera, tudo aquilo que um profissional espera. Como advogado, eu sou autor de um livro que hoje é o livro mais citado nos tribunais de ética e disciplina de todo o Brasil, de ética profissional do advogado, e é a área que eu atuo na advocacia. Para além disso, eu atuo também na área de direitos humanos e defendo causas e pessoas que são muito marcantes na história brasileira. Ao longo da história pode ser que eu comente alguma delas. E como professor eu sou realizado porque eu atingi todas as titulações acadêmicas possíveis. Eu sou graduado em Direito, sou graduado em Filosofia, sou mestre e doutor em Direito, tenho 3 pós-doutoramentos na Universidade Clássica de Lisboa, na Universidade de Coimbra, na Universidade Federal da Grande Dourados, esse em História Indígena, e sou livre docente em Direito. A livre docência é o maior título acadêmico que me dá liberdade para ensinar. Então, de alguma forma, tudo que eu digo é considerado doutrina. É uma responsabilidade muito grande, né? E leciono como professor na graduação, no mestrado e no doutorado na Faculdade de Direito da PUC São Paulo, que é onde eu me formei. Bom, para além de tudo isso, tenho obras publicadas e tive a oportunidade de ser visitante na Universidade de Coimbra no ano de 2022, e isso já pode ser uma pergunta desdobrada. Por que você vai para Portugal, sendo indígena, falar com os colonizadores? Veja, eu fui para a Universidade de Coimbra para ser visitante exatamente no pós-doutoramento em Direitos Humanos, Democracia e Memória. Lá eu coordenava as mesas, trazendo a interpretação do direito antidiscriminatório. Então, é importante esse tipo de diálogo e eu travo ele também com quem for preciso, né? Então, de forma resumida, esse é o meu currículo mortis, mas eu me fio muito mais no meu currículo afetivo, né? Que é a história do meu pai e da minha mãe, e de alguma forma isso já explica um pouco esse sincretismo e talvez essa miscigenação de Pindorama ao Brasil. O Brasil de Pindorama foi tomado, na verdade, nosso país Pindorama foi tomado pelo Brasil. Minha mãe era indígena e meu pai não. E minha mãe, ela era filha de um indígena aldeado, que sai da aldeia da região de Dourados, do Mato Grosso do Sul, a Jaguapiru, que é a aldeia que me reconhece como indígena, inclusive, e vem sentido litoral. Por quê? Os guaranis, existem os Yandeva, os Kaiowai e tantos outros, mas os Guarani e Yandeva, eles têm uma leitura. Meu avô, ele era Kaiowá. Mas os Yandeva fizeram um movimento sentido litoral, porque esse grupo de Guarani buscava a terra sem mares. Então, esse movimento migratório da terra sem mares foi uma ida até o litoral. E quando eles chegam na região de São Paulo, eles bifurcam. Alguns descem para o sul de São Paulo, outros sobem para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. E tomam o litoral. Se você for ver, há indígenas Guarani no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, aliás, os nomes, os né? nomes já tal qual entregam. Jabaquara. Quando você desce mais a Zona Sul, você vai chegar no aldeamento indígena no sul de São Paulo, que está a uma montanha do litoral. Meu avô veio nessa trajetória. Na construção civil, meu avô era pedreiro. E então um barranco cai na perna dele por volta dos 18, 20 anos de idade, na década de 10 do século passado, nessa estranha cidade chamada São Paulo. Um homem indígena com deficiência precisava encontrar um espaço. E ele encontrou no ofício de sapateiro, minha avó era lavadeira, e eles compraram um terreno de fundos num bairro distante do centro. Para quem não conhece, São Paulo tem um bairro hoje chamado de Vila Mariana, que é tido como um bairro nobre, mas à época era muito distante do centro da cidade. E ali ele constrói a sua casa, e é a casa que eu moro até hoje, né? Olha que interessante.
Minha mãe, ela começa a trabalhar aos 12 anos de idade numa fábrica de chupeta, depois numa fábrica de zíper. Aliás, eu nunca tive problema com zíper de calça até o falecimento dela, né? Porque ela sempre, tá aqui que eu resolvo. Enfim, minha mãe era de um carinho enorme. E, bom, ela é fruto da miscigenação e era uma mulher muito bonita. Minha mãe foi Miss, né? Daí algumas pessoas já pensam, poxa, ele puxou o pai, coitado, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? E meu pai, ele fruiu de todos os privilégios, porque ele era filho de um procurador de justiça, da delegada estadual de ensino, enquanto minha mãe era filha de um sapateiro de uma lavadeira, trabalhando para ajudar no sustento da casa. Vinha com o envelope fechado do salário e entregava para os pais para que pudesse dar o sustento. Na hora do almoço, ela voltava para economizar e meu pai voltava da faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco. E eles se viam, até que um dia ele toma coragem, atravessa a rua, não tinha esses instrumentos das redes sociais, né? Tinha que conversar mesmo. E era aí, outro perfil, deu né? match, né? E eles noivaram, se casaram, tiveram 3 filhos e me ensinaram exatamente essa primeira percepção de mundo, né? Tudo que você fizer na sua vida, você tem que fazer porque ama. E eu tive condições de poder estudar e eu apresento esse currículo, mas é importante também destacar um pouquinho algumas coisas, né? A primeira delas é que eu tive privilégios. Então, eu tenho uma condição de subalternidade, vivi privilégios e vivi na escola a subalternização. Com apelidos, eu estudei numa escola de elite de São Paulo, em que a pessoa de tom de pele mais escura era eu. Então, não importava o cabelo, importava o tom de pele. Para tanto, me chamavam de preto. Olha, chegou o preto da turma, o preto da turma. E o racismo incutido na nossa educação fez com que eu falasse, eu não sou preto, eu sou índio. À época eu dizia índio. Ele falava, então você é o canibal. E do jardim da infância até a 5ª série, meu apelido foi canibal. E depois da 5ª série, nós começamos a ter aula de inglês e lá aprendemos que a cor preto era black. E dali até o final do ensino médio, eu fui chamado de black. Bom, aparecem as redes sociais, com esses grupos, a gente se retoma, e aí num desses grupos que a gente tem de comunicação, vem chegou aqui o nosso colega tal, chegou o Black. Falei, gente, é possível não me chamar de Black? Pô, para com isso, Black. Aí já saí do grupo e pronto. É assim que funciona. Não dá para compactuar com quem age dessa forma, acreditando no racismo recreativo ou qualquer coisa do gênero. Bom, tudo isso para dizer que até os meus 25 anos de idade eu nunca paguei um boleto na vida. Isso é reconhecer privilégios. E é curioso porque hoje eu formo muitos estudantes que têm essa mesma condição. E é importante que eles tenham uma percepção do mundo que eles estão inseridos. Que esse mundo é um mundo verdadeiramente elite. Agora, o que você faz sendo dessa elite, seja intelectual, seja econômica, como que você devolve? Aliás, você devolve? Resta saber se essas pessoas são preparadas para devolver. E nós vivemos uma fluidez, né, da humanidade. Se você for pegar na teoria, né, você vai pegar a filosofia. E aí eu já começo a me embrenhar nas temáticas e em algumas reflexões. Hoje nós temos o quê? Nós temos aquilo que se chama de pós-modernidade. A história da humanidade, ela tenta ser linear e ela não é. Isso eu aprendi fazendo meu pós-doutoramento em História. Uma dificuldade gigantesca, porque História nós estudamos como se uma linha fosse, e não é. A história não é uma linha. Porque se ela fosse uma linha, em 1888, a população negra e indígena seria o quê? Seria cidadã. Mas não, foram pedaços de carne lançados na sociedade. Em 1910, o Estatuto do Imigrante contemplaria a população negra, que é filha de imigrante. Na verdade, filha de escravos. Mas não contemplou. Não foi debatida a temática de terra. E aí você começa a ver que a história são fluxos e influxos. E que é geracional para existir uma mudança. Pois bem, mas há uma classificação ascendente. Antigo, medieval, moderno e contemporâneo. E aí, no dia 11 de setembro de 2001, teve a queda das Torres Gêmeas. Essa marca a mente de muitos. Para quem foi muito novo, está acompanhando aqui o podcast, fica a lembrança da queda das Torres Gêmeas. Para quem já tem aí superado os 35, 40 anos de idade, lembra onde estava no dia. Eu me lembro onde eu estava no dia. Lembra que estava comendo.
Eu estava almoçando. Eu estava no horário de almoço. Isso. Eu trabalhava num hotel na pista do aeroporto de Cumbica e eu estava no meu horário de almoço. Eu tinha saído do refeitório, onde todo mundo come ali junto, dentro do hotel, e tem a sala de confraternização ali, sala de convivência, que chama, dos funcionários. Eu estava ali. Isso. E, de repente, na televisão, que fica ali para todo mundo, a gente viu as imagens. E aí o Zygmunt Bauman, o Gilles Deleuze, o Lipovetsky, George Agamben começam a pensar, mudou. Nós vivemos um outro período da humanidade, não é mais contemporâneo. Que período é esse? É a pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela contempla exatamente o quê? O novo. E é esse mundo que começa a se descortinar. Só que é um mundo espelhado do mundo social que nós vivemos no mundo online. Bom, vamos lá. O George Agamben, ele vai ser expulso dos Estados Unidos quando ele começa a falar, vivemos num estado de exceção. Por quê? Com a queda das Torres Gêmeas, o George Agamben vai perceber que nós viveremos um estado de exceção. O estado de exceção foi construído, essa dimensão, na época da Segunda Guerra Mundial, em que vai criar espaços excepcionais à lei. Então existe um dentro e fora. O que era o campo de concentração? Não era um espaço que dizia é permitido matar ou não determinado grupo. É um espaço em que você suspende a lei e fala, nesse espaço não há lei. Uhum. Então é dentro do território, mas fora da lei, porque a lei foi suspensa. Eu posso fazer o que quiser. Uhum. E desse modo não existe limite. Em nome de combater o terrorismo, você vai lá e faz o quê? Começa a fazer essa cruzada contra estes grupos. Bom, o Agamben vai construir uma teoria, Homo Sacer 1, 2 e 3, o reino e a glória e tudo mais, mas quando ele começa a apresentar essa teoria, ele vai produzir um enorme desconforto em diversos grupos norte-americanos que irão caçar o visto dele. Ao caçar o visto dele, ele precisa sair dos Estados Unidos e volta para a Itália. Ele começa a ensinar estética, ética, essas coisas assim que eu não vou entrar mais nisso. Só que começou um monte de gente a estudá-lo. Aí tem o último traço da dignidade do homem, né? Que isso daí é fantástico. Eles falaram assim, vem para os Estados Unidos dar uma palestra, todo mundo quer. Encheram tanto ele que ele falou, tá bom, eu vou. Quando ele foi, ele descobriu que ele tinha que escanear a íris do olho dele. E ele falou, não vou. Não vou. E por quê? Porque esse é o último traço digno que eu tenho do meu corpo, que me diferencia de todos os demais no mundo. Eu não vou. E ele não foi. É começar a entender que esse mundo analógico e digital passa por diversas mudanças. Então, a pós-modernidade construiu um cenário, a partir de 2001 ainda, eram pouquíssimos dados lançados na rede. Uhum. Hoje, quantos dados são lançados? Eu vi uma pesquisa feita por um historiador, o Fernando Horta, e eu fiquei assustadíssimo com esse dado. Camila, para você ter uma noção, nós lançamos por dia na internet 500 exabytes. Agora não sei se é milhões ou... Não, é 500 exabytes. O que são exabytes? Você põe o número 1 e 18 zeros depois. Porque quando a gente fala 1000, milhão, bilhão, trilhão, não tem com 18 zeros, é exabyte. É o nome do negócio. Então é 1 e tu bota 500, né? Mas 18 zeros na sequência. É muito número. Isso de conteúdo em bytes na internet. Se você pegar isso e traduzir em DVDs, por dia, nós produzimos 155 milhões de DVDs. É muita coisa. É muita coisa. Tá. Aí você faz uma conta pior. Desses 155 milhões de DVDs, se você for ver por segundo quanto de conteúdo é produzido, chegou-se à conclusão que por segundo abastece-se na internet. Você pegar uma pessoa e falar assim, senta aqui na TV e acompanhe a produção por segundo no mundo. Quanto tempo você estima? Nossa, um tempo que a gente não tem para consumir tudo isso. 55 anos. Então. Por segundo, o mundo produz 55 anos de informação. E dessa informação, 10%, portanto,
5 anos e meio a 6 anos é desinformação. Bom, então... Até que é pouco tempo para a nós capacidade vivemos do humano de por fazer... segundo. Por segundo. Gente. Desde que a gente começou essa entrevista aqui, a gente já tem aí uns 200, não, muito mais. A gente tem mais de 200 anos de desinformação abastecida nas redes sociais. Então, começa a se fazer esse cálculo, isso vai produzir o quê? Ansiedade, porque a gente está pensando no futuro. Tá, e no presente, como que a gente pode se preservar? Nós podemos nos preservar pensando o seguinte: quem produz desinformação precisa responder por isso. Como que essa pessoa vai responder por isso? Sendo penalizada se ela tiver qualquer benefício com a desinformação. Tem um teórico da comunicação chamado Manuel Castel. Mas Manuel Castel, ele fala que tem 3 tipos de comunicação. A comunicação interpessoal, a comunicação de massa e a autocomunicação de massa, cara. A comunicação interpessoal, ô Camila, como é que tá? Tudo bem? Tô bem e tal. Pô, vamos lá no Pode Plurais? Bora, vamos lá. Tal. Isso é comunicação pessoal. A comunicação de massa é essa que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque você segue critérios editoriais, jornalísticos. Você segue isso, que é importante. Então, você faz a comunicação de massa, que é também os jornais de grande circulação, os jornais nacionais, os jornais que circulam, as pessoas assistem, leem. Essa é a comunicação de massa. Nós chegamos no 3º estágio da humanidade, que é a autocomunicação de massa, em que as pessoas têm os seus próprios canais e são tidas como relevantes. E para se manterem relevantes, elas não têm, muitas vezes, um compromisso ético com a verdade. E aí, a pós-modernidade transcende para algo que hoje é chamado de pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade nada mais é do que a despreocupação com a verdade e o compromisso com a relevância. Então nós passamos do óbvio para o absurdo. Nós passamos de 0 a 100 em poucos segundos. Da verdade para a relevância. E é relevante o quê? O absurdo. Por isso, os manuais de jornalismo ensinam o seguinte: o que dá mais visibilidade? O cachorro mordeu o homem ou o homem mordeu o cachorro? O homem mordeu o cachorro. Então nós precisamos produzir informações de que o homem vai morder o cachorro. Eu posso pegar meu aparelho celular aqui e usar o meu canal de comunicação, que é um canal de comunicação razoável, mas não é gigantesco, não tem milhões de seguidores. Talvez depois aqui de vir aqui nesse podcast, siga-me nas redes, @AlvaroProfessor. Aí pode ser legal, né? Mas vamos lá. Adorei. Você pega o celular e você pode construir o que você quiser. Uma falácia. Percebe? Sim. Eu posso chegar num auditório lotado e falar assim, gente, tá vazio, ninguém veio. E o negócio tá cheio. E isso é algo que a gente vê quando a gente trabalha com diversidade e inclusão, a gente vê muitos desses exemplos propositais de mídia do absurdo, que assim, é o marketing negativo para que as pessoas continuem falando e acessando. Você viu que absurdo que tal marca fez? Ah, não vi. Então acesse, e aí o algoritmo impulsiona e as marcas começam a crescer e se manterem aquecidas por conta do marketing do absurdo, que está bem atrelado a isso. Mas não aplaudir o absurdo. Isso daí é algo que tem que se entender. E a autorregulação de não aplaudir? Mas não se dominam as redes sociais. E existe um sério problema. O que acontece? Nós temos que passar da fase do reclame, né, o reclamar, para a apropriação. Então, como que é possível se apropriar dos meios de comunicação? É possível se apropriar dos meios de comunicação? Então, quando se fala, o racismo estrutural, estruturado, institucionalizado, ótimo. Ele nada mais é do que um espelhamento da sociedade. Sim. 98% da população acredita que não há racismo no Brasil, mas enxerga 97% da população como racista. Então, assim, alguma coisa está errada. Então, o que está errado? É possível fazer alguma modificação? Então, para isso, é preciso uma luta contra a desinformação. Se não houver essa luta contra a desinformação, nós teremos sérias consequências. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, respeito e acompanho ele há mais de 10 anos,
Ele escreve na coleção que eu coordeno e eu atuei com ele, na época coordenava o escritório modelo da PUC São Paulo, que é o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio, ele é atacado por pessoas e muitas vezes essas pessoas ganham relevância pelo absurdo que elas falam dele. Então, que recentemente não, ele está constantemente na mídia exatamente nesse lugar de sendo atacado e ele continua ali na resiliência de continuar provando e fazendo o que ele sempre fez pro bem das pessoas, independente do tamanho dos ataques que ele recebe. Mas aí, professor, eu chego num lugar que eu te pergunto, qual é a questão, o que faz uma sociedade como a nossa ter a empáfia de pensar, Moá, eu, branco como sou, não admito esse povo miscigenado nesse país. Sendo que, olhar para trás, somos todos, entende? Não existe raça pura. E por que as pessoas, o que faz as pessoas se enxergarem nesse lugar de quase incólume? É engraçado, tem esses memes que eu acho interessante. Eu vi um que falou que precisa ter um chá revelação de classe social. Exato, eu sempre falo isso. O chá revelação de classe social. A classe social exato. Eu acho que, eu penso, né, que compreender o nível de subalternidade que você está posto. Porque existe, né, o grupo que é, vamos dizer, o branco retinto. Né? Esse branco retinto é o sujeito que domina e opera os meios. Uhum. E aí você tem que entender quais são as camadas de subalternidade. Né? Essas camadas de subalternidade também fazem entender quem é você na fila do pão. E aí eu volto para o Padre Júlio, que eu acho fantástico. Houve uma entrevista e perguntou: quem é Padre Júlio na fila do pão? E ele disse: o último. E todo mundo, aí ele sou o último. Por quê? Porque eu ando com os indesejados. Então, assim, escolher andar com os indesejados significa saber que a regra é ser derrotado. Mas então por que se luta? Porque senão não haverá força de resistência. E o branco retinto, não no sentido, porque pode existir o branco retinto aliado, mas o branco retinto, que é o símbolo da opressão, com a subalternidade, fará o que fará. Poxa, mas isso que você está falando é uma fala excludente. Não é uma fala excludente. É uma fala retrato. Uhum. A exclusão é social. Uhum. Veja só, nós tivemos agora esse tal de mendigato. Não sei se vocês... O que é o mendigato? Nossa. É uma pessoa em situação de rua que não responde ao fenótipo pré-estabelecido da pessoa em situação de rua. Você sabe Seria como você ver a foto do Carandiru e falar: nossa, um homem branco no meio desses negros, desta paleta de cor. Então existe o quê? O presidigato, o mendigato, ou seja, o fenótipo de beleza é exposto como libertador da opressão. Eu reagi dessa forma porque recentemente eu fiz as tranças no meu cabelo e eu estava, não me lembro onde eu estava, que uma pessoa falou pra mim: nossa, você é a cara da mendigata. Eu falei: o quê? Não entendi. E fui buscar. E aí eu fiz uma construção de que, assim, gente, a mendigata é uma mulher branca, estereotipada, com cabelos de uma pessoa em situação de rua, porque ela estar na situação de rua deixa ela vulnerável num lugar de que os brancos retintos fazem com ela o que desejarem. Então, assim, ela é bonita, ela tá dentro do padrão, só que ela está à mercê de quem pode alcançá-la, porque ela está indefesa, porque ela está em situação de rua. Isso é desumanizar uma pessoa de uma forma que as pessoas sequer pensam antes de falar, porque faz parte ficou naturalizado, sabe? Enquanto tira da forma que eu me senti, foi, gente, desconstruiu de uma forma tão violenta toda uma construção ancestral que é a força da trança de uma mulher negra, enfim, e eu sei, dia sim, outro também, eu tenho que falar
de que, poxa, como é que você se fala, como você fala que você é uma mulher negra, olha o tom da sua pele, mas, bom, gente... São os estereótipos. É isso. Os estereótipos, né? A passabilidade que vai falar das mulheres e dos homens pardos. Isso é muito curioso porque a apropriação cultural não é analisada nisso. Então, o blackface, o usar cocar no carnaval, ou mesmo a pessoa se vestir como se fantasia fosse de uma pessoa em situação de rua e chamar isso de mendigo. E aí falar que é uma homenagem. Homenagem a quê? Tu quer homenagem? Faz um pix, meu amigo. Faz um pix pra causa. Sabe? Essa é uma ótima homenagem. É se valer do valor contemporâneo, que é o quê? Dinheiro. Então, se você tem condições de homenagear, homenageia fazendo um pix. Percebe? As pessoas é muito curioso, porque elas se veem distante e muitas vezes elas querem determinar quem somos. Agora, o Dom Paulo Evaristo Arnes tem uma frase que eu acho fantástica, de esperança em esperança. Por que não desistir? Porque se a sua esperança agora foi morta, você tem uma próxima. E você não pode desistir dessa próxima esperança. Ah, mas então o que tem que fazer? Você tem que entrar em coalizão, em rota de coalizão com os grupos que são dissidentes daquele que você representa? De modo nenhum. É preciso ter composição. É preciso ter composição e representatividade. Nós precisamos de mulheres negras nos tribunais, na política. Nós precisamos de homens indígenas nos tribunais, na política. Nós precisamos de homens negros, CEOs de empresa. Nós precisamos. Agora, nós temos o quê? Um privilégio branco no mercado de trabalho que opera de que forma? Eu acesso, mas não evoluo. Essa é a grande questão. Então, assim, não é só acesso. É acesso e crescimento. Quais são os critérios para crescimento? São critérios excludentes. Muitas vezes você vai colocar o quê? Sempre. Fluência num determinado idioma, Sim. experiência internacional. Se você não tiver isso, e essa é a forma contemporânea de exclusão. Mas veja, eu penso isso com relação ao judiciário, e falo isso de forma aberta. Eu tenho tido experiências fantásticas, trocas muito boas com juízes, desembargadores, delegados de polícia. E eu tinha, num primeiro momento, uma certa reatividade. Hoje, eu penso que não, sabe? O juiz não é um boneco de pano, ele é um ser humano e tem sentires. E muitas vezes não acessa determinadas informações por ausência de informações que são apresentadas a eles. Mas existem determinados espaços que podem ser ocupados por pessoas indígenas ou negras. Imagine um concurso para uma vara que tenha marcantemente processos indígenas e que o juiz seja indígena. Ou então, nós temos só 22 indígenas autodeclarados juízes no Brasil. Ou então, dentro de uma situação periférica, o sujeito que é o delegado de polícia ali é alguém que vem da periferia. Necessariamente ele não precisa ser dali, porque pode ser que exista algum comprometimento familiar. Mas ele tenha uma compreensão do lugar que ele está. Isso é importante. O Brasil, no direito, é muito legal porque tem essa frase, né? Essa lei não pegou. Quando se fala essa lei não pegou, não é que a lei não pegou. A lei ela não foi compreendida naquele espaço. Mas você acha que essas leis que não pegaram recentemente, como a PL 1904, por exemplo, a gente discutiu essa proposta aqui na última semana. Qual é a importância do movimento social para que essas leis, dessa forma, não peguem? 1904 é da interrupção da gravidez, da gravidez, né? Tá. Porque assim, a gente, pelo menos para mim, para algumas pessoas com quem eu converso, que estão distantes do cenário onde você tá bebendo dessa fonte, obviamente, a gente vê que essa discussão ainda está muito longe de um entendimento de vivência, que é o que a gente estava falando agora. E por isso que surgem essas propostas de lei, e aí essa PL específica foi derrubada por conta de movimentação social. Eu penso que o questionamento com relação a essa PL é duplo. Primeiro, o legislador já entendeu que é muito mais barato fazer uma lei do que aplicá-la. Então, primeiro um recado que quer se dar. É isso. O segundo é que essa PL ela já vem eivada com uma problemática que é qual? É questionamento prévio.
quem é contra o estupro? Todos. Bom, sendo todos contra o estupro, não há próximo passo a se avançar. Percebe? Uhum. E o próximo passo seria qual? A mulher realizou a interrupção da gravidez. Se é a favor ou contra? Minha opinião é absolutamente irrelevante para todos, por vários motivos. Primeiro, porque eu sou homem. Segundo, porque não sou eu que carrego aquela criança, aquele feto, aquele bebê, leia-se como quiser. Mas o mais importante de tudo isso é, pense como um gestor público. Então você sai da religião e pensa como gestor público. Houve a interrupção da gravidez. Uma mulher fez a interrupção da gravidez. Para onde você vai enviá-la? Para o sistema carcerário ou para o psicólogo? Essa é a pergunta. Então, assim, criminalizar, eu ser contra a interrupção da gravidez, é uma posição pessoal minha. Mas isso não é relevante. Uhum. Por quê? Porque eu não terei coercibilidade. E outra, duvido muito que uma mulher falará o seguinte: qual o risco que eu corro se eu fizer uma interrupção da gravidez? Ser presa. Ela fala, então não vou fazer. Será que a pena, o direito criminal cumpriu com o seu papel? Será que alguém não fará? Será que um sujeito que vai roubar um banco, ele faz uma reunião prévia e fala, vamos ver aqui quais são as qualificadoras. Olha, pé de cabra é qualificador, melhor não usar. Vamos arrombar com o pé. Será mesmo que existe esse debate? Então, assim, é importante compreender o papel do direito criminal. O direito criminal, ele é a última ratio. E, neste particular, nós estamos falando de a vida da mãe, a vida de uma criança que é fruto de uma violência. Então, são vários elementos delicadíssimos a se pensar. Então, a pressão social teve que entrar com um discurso midiático. Uhum. Porque eu estou aqui planificando as questões para falar, poxa, é muito delicado. Uhum. Muito delicado. E veja, eu não coloquei aqui minha posição. É essa ou é aquela? Mas eu estou colocando os reais problemas, a nervura dessa realidade, para que todos possam refletir. E os movimentos sociais tiveram que adotar uma postura, não de desinformação, mas de simplificação da informação, para que essa PL não avançasse com o rito de urgência que queriam. Porque se o tema é delicado, merece um debate com qualidade. Uhum. E não estava havendo esse debate com qualidade. Né? Uhum. Passou longe, inclusive, né? Passou bem longe. Bom, vou aproveitar essa pausa e vou chamar o Momento Pedaçudo, porque a gente chegou num debate caloroso, que a gente chegou num momento que, como todos os outros, desde o início da nossa conversa, de muito conteúdo, mas acho que para arrefecer um pouquinho, eu vou chamar o Momento Pedaçudo, enquanto eu me delicio aqui com o meu Ben & Jerry's, eu vou convidá-lo a deixar o seu recado aqui no nosso microfone, que, enfim, vai alcançar outros patamares. A Ben & Jerry's é uma marca que tem muito ativismo, muita euforia a cada potinho e a gente se beneficia desse momento aqui para deixar recados importantes para que todo mundo acesse com muita qualidade. Professor, por favor, o microfone é seu. Bom, a Elza Soares dizia que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Eu digo que a carne sem valor no mercado é a carne indígena. Porque nossos corpos estão naquilo que muitos querem, que são terras. Terras essas que pertenciam a Pindorama. E hoje são chamadas de brasileira e nos tratam como refugiados nesse país chamado Brasil. A sua própria terra, né? Professor, você tocou num ponto agora que eu queria te perguntar desde o começo aqui da nossa gravação. Hoje em dia a gente discute muito, em alguns coletivos, esse movimento de olhar para trás, olhar para a ancestralidade. Então a gente, por conta desses movimentos também, que a gente teve um aumento significativo da porcentagem da população autodeclarada negra no Brasil. Como foi esse processo para você? Você colocou aqui desde o começo a sua origem miscigenada, assim como a minha. Eu posso falar que o meu processo de entendimento foi tardio. Na minha família não tinha essa discussão meus pais não têm letramento racial, crescemos e aprendemos por nós mesmos, eu e meu irmão. Eu queria saber como foi isso para você.
porque você trouxe de uma maneira tão clara, tão bem elaborada, e acho que pode ser algo que chame a atenção de muitas pessoas que nos ouvem, porque falam, poxa, então talvez eu não esteja, talvez tenha alguma coisa aqui nos meus antepassados que eu não estou olhando. E beber dessa fonte pode trazer uma outra significância para as gerações que estão hoje no presente que a gente estava falando até agora. Eu desde criança cresço com meu avô também, né? Com meu avô materno. Meu avô paterno eu não conheci. Conheci meu avô materno até os 15 anos de idade. E ele sempre me chamava de curumim. Curumim, não curumim. Me dava banho com ervas. Sempre cuidou muito de mim, né? E é curioso, porque ele sempre me tratou me vendo como um indígena. Bom, essa é a primeira dimensão, né? À medida que o tempo passa, eu me envolvo na defesa dos direitos humanos. Isso foi acontecendo naturalmente. Na escola, sofro racismo recreativo durante todo o período. E quando eu fui, acho que presidente do Grêmio, diretor social do Grêmio, eu descobri que era na década de 90 isso. As mulheres da penitenciária do estado não tinham nem absorvente, nem papel higiênico. É a pobreza menstrual, né? E aí eu passo nas salas de aula para dar o recado e falar, só vim falar com as mulheres porque os homens não vão entender. Foi interessante porque houve uma estratégia retórica. Olha, vocês meninas, vocês não devem saber, mas as mulheres da penitenciária do estado não têm nem absorvente, nem papel higiênico. E aí os homens ficavam ameaçados, né? Desafiados. E eles que foram que mais trouxeram papel higiênico e absorvente numa gincana que acontecia na escola e tal, não sei o quê. Bom, aí eu fui lá e entreguei isso na penitenciária. Deu 3 peruas com lotado. E nisso começou um movimento dos professores, com aquele papo neoliberal, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar, mas a pessoa não tem nem vara, pô. Como é que ela vai pescar? Não adianta ensinar a pescar se a pessoa não sabe nem o que é pescar. Enfim, mas aí a pessoa veio, começaram os professores a falar isso, e eu fui numa empresa multinacional para contar essa situação. Eu tinha 16 anos de idade, e aí eu contei a situação. E, por incrível que pareça, eles não sabiam. E eles falaram, olha, a gente quer doar papel higiênico, absorvente, não sei o quê, pelo período de 5 anos. Eu falei, tá bom, a gente vai fazer um protocolo de intenções. Tá? Eu tinha 16 anos e eu não podia assinar, porque eu era absolutamente incapaz. Vigia no Código Civil antigo. Aí eu falei, e agora? Aí eu fui na escola, falei com o diretor-geral, vamos lá que eu assino isso aí. Ele foi e assinou o termo. E aí ele entrega o termo e apresenta para os professores. Interessante, né? E ali eu começo... Já havia outras formas, mas essa eu acho que foi a mais marcante da minha militância em direitos humanos quando jovem. E assim fui seguindo. E aí entro na faculdade de Direito, faço estágio no escritório modelo da faculdade, assino como estagiário a primeira ação de uso capião coletivo da cidade de São Paulo, do Brasil, né? Em 2003, 2002, eu não lembro agora o ano. E depois, em 2018, eu volto na condição de coordenador geral desse escritório. E como coordenador geral, sai a sentença com o trânsito em julgado do primeiro uso capião coletivo do Brasil. E nós conseguimos, foi uma assinatura que eu assinei como estagiário e eu recebo a publicação como coordenador geral do escritório. E nunca deixei de trabalhar com populações em situação de vulnerabilidade. Atendia 54 comunidades, eram mais de 20 mil famílias atendidas, e isso envolvia também a população indígena. Nós passamos por tempos difíceis, em que nós tivemos que ficar em casa, só falava isso, fique em casa. Falei, bom, se é para ficar em casa, eu vou fazer o que eu gosto, que é estudar. Né? Eu brinco que o cachimbo me entorta a boca, eu fui estudar. Aí eu falei, eu sempre estudei a temática indígena, mas nunca de forma organizada. Aí eu apresentei um projeto de mestrado na Universidade Federal da Grande Dourados, e quando eles viram, falaram, não, faz um pós-doutorado conosco. E aí eu fui na condição de professor fazer um estágio pós-doutoral na Universidade Federal da Grande Dourados. Bem, na época da pesquisa, eu vou para Dourados. E ao chegar na cidade de Dourados, um parente, que é o Edson Caiapó, um indígena de altíssimo quilate, amigo do Ailton Krenak, do Daniel Mundurucum, desses grandes pensadores do mundo indígena, falou, cara, tem uma aldeia no Mato Grosso do Sul, vai lá ver. Eu falei, pô, que é isso, tal, não sei o quê. E aí ele falou com a minha cacica, hoje minha cacica, a Valdelice, e aí ele falou com ela não faz turismo, nada disso. Pô, tem um cara, pô, tá atrás da ancestralidade dele, que tal, não sei o quê.
Ela falou, vou buscar ele onde ele está. Ela foi, me buscou na universidade, a gente foi pra aldeia. Quando a gente chegou na aldeia, eu conversei com os 3 pajés, com os 3 caciques, e todos disseram, tu é Guarani Kaiowá, tu é indígena. Aí eu falei, mas como é que é isso? Peraí, eu falei que eu tinha ancestralidade. Não, tu é indígena. E aí o meu pajé, que é o pajé Getúlio, que perdeu a neta num ato de violência absurdo. Ela foi estuprada e morta com 14 anos de idade. Ele olhou para mim e falou assim, você é indígena, você vai passar pelo seu rito de iluminação. Na próxima lua crescente, você virá aqui para a aldeia e você vai passar conosco um tempo. E aí eu passei alguns dias dormindo no chão, me conectando na casa de reza com a ancestralidade, e eu passo pelo rito de iluminação, que tem todo o escorço. E lá eu recebo o meu nome indígena, que é Kunumi Marangatu. E, assim, de forma muito sintética, né? Eu sempre lutei pela questão indígena e hoje eu faço parte de uma série de coletivos. Sou o diretor jurídico do Parlamento Indígena, que tem como presidente de honra o cacique Raoni, como presidente executivo, se assim é possível chamar, o Almir Suruí. Eu brinco com o Almir, eu falo, poxa vida, sua filha, né, agora está muito famosa, é a Tchai Suruí, né? Ela faz parte do conselho, a Tchai e tantos outros grandes líderes indígenas brasileiros. Assessoro, auxilio a União Plurinacional dos Estudantes Indígenas e o Acessibile Indígena, que são indígenas com deficiência. A Ciana, que é uma pessoa fantástica, faz parte desse coletivo e tem aí trazido importantes e riquíssimas reflexões. Que legal. É importante isso, a gente saber de onde a gente veio. A gente deixar de pensar, não, ou pensar de uma maneira limítrofe, só estou aqui, ou falar, não, somos todos, enfim, um coletivo imenso que não faz sentido. Cada um tem a sua origem ali, e beber nessa fonte faz com que a gente enxergue outras esferas que até então não tinham ficado claras. Pelo menos para mim foi assim esse processo. E quando eu olhei para trás e identifiquei a minha ancestralidade, o trabalho que eu faço hoje para honrá-la e a maneira que eu busco trabalhar isso para as próximas gerações, para mim acho que é um negócio que me dá sentido na vida todos os dias. Sim. Pelo menos é essa fonte que eu bebo. Bom, tenho ainda uma pergunta aqui que aprendi com o professor Hélio, que eu já falei isso várias vezes aqui no pod, que não tem nada mais desigual do que falar sobre igualdade no Brasil. A desigualdade está presente em várias esferas, não só na econômica, quanto na jurídica, quanto na social, enfim, uma série delas. O quanto a gente está próximo de diminuir isso? Quais são as métricas que a gente tem dentro dos direitos humanos para trazer mais conscientização e fazer com que aquilo que a gente fala, mitigar aquela fala que diminui o nosso trabalho, ela vez pessoal de direitos humanos. Quando eu me informei em direitos humanos, eu ouvia isso, nossa, mas você vai estudar direitos humanos, você vai ser dessas chatas, bicho grilo, não sei o quê. Não, gente, acho que é um estereótipo bem injusto e bem diminuto que colocam dentro das pessoas que têm um pensamento muito mais amplo e que beneficia até quem fala dessa forma, né? O que falta para a gente começar, não é nem continuar, é começar a mitigar essa visão simplista e fazer com que as pessoas entendam que direitos humanos é para todos os humanos, não é só para os humanos brancos e tintos. Eu digo que todos os direitos são humanos. Não existe direito que não é para humano. Qual direito que não é para humano? O direito tributário é para regular as relações humanas. Então todos os direitos são humanos. E essa frase é uma abertura de um livro de um teórico italiano que é o Norberto Bobbio. Se a gente for ver a desigualdade, é a ODS 10, né? Proposta pela ONU, meta de 2030. Eu tive a oportunidade de falar agora no Tribunal de Justiça do Paraná a respeito disso, pelo CNJ, a respeito dessa temática. É muito, muito marcante essa questão, por quê? Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, nós figuramos entre o top 10 do quê? Da grana e da desigualdade. Que triste. Então, a desigualdade, ela vem melhorando no nosso país? Não, ela não vem.
E qual que é a grande questão? Como reduzir essa desigualdade dentro desse modelo econômico que nós temos. Eu vejo verdadeiramente muita dificuldade. É preciso se compreender que nós vamos viver um período de questionamento da era chamada pós-emprego. A pós-modernidade, a pós-verdade, nós viveremos o pós-emprego. Uma determinada empresa de logística demitiu recentemente 18 mil funcionários e substituiu por robôs. Aí você vai lá e me pergunta assim, é certo ou é errado? Só será certo se o Estado arcar com o sustento dessas pessoas. Porque não haverá postos de trabalho para essas pessoas. E não havendo postos de trabalho, o Estado não arcando, essas pessoas vão deixar de ser consumidoras. E você vai encastelar o modelo econômico e distanciar ainda mais, a ponto de acontecer o quê? Você não ter mais prestadores de serviço. Porque vai ser substituído pelo robô. Ou seja, nós temos aí um anacronismo a enfrentar, e isso é o modelo econômico. Então, nós precisamos entender que o modelo econômico, como está se estruturando, não vai conseguir encontrar resposta. Porque se a mão invisível é a mão que dá tapa na cabeça de negro, de indígena e de mulheres, essa mão invisível está errada. Então, assim, lê mais Nancy Fraser, né? Feminismo para 99%, lê mais o meu livro, faço aqui a propaganda, Decolonialismo Indígena, lê o Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, do padre Júlio Lancelotti, Vidas Negras Importam, da Juliana Souza, Inclusão Não é Favor Nem Bondade, da Juliana Zarcegala. É leitura, gente. E não existe outra arma que não seja o conhecimento. Conhecimento, conscientização. Você entrar nos espaços e saber qual é o jogo. Fala assim, pô, o jogo é esse? Então vamos jogar o jogo. E é uma relação de troca, ok. Mas é preciso existir troca. Não se subalternizar. Acho que faço a ponte com uma frase que eu ouvi de você no dia que a gente se conheceu, que era exatamente sobre isso. Atingir os lugares de acordo com as oportunidades que a gente tem, que a gente conquista, que a gente foi atrás, que ninguém nos deu, porque não tem meritocracia, e não se pautar num histórico de dororidades, eu não preciso ter a chancela de ter sofrido alguma violência, de ter sido mãe solo, ou de ter, enfim, daquilo que me trouxe de amargura, para eu chancelar o meu espaço e eu poder, então, usar a minha voz. Eu posso não ter tido experiências ruins na vida e ainda assim ter um lugar de fala que me traz reconhecimento e autoridade, porque é uma questão de conscientização, não é uma questão de... Isso é assunto para outro podcast, mas no meu livro, no primeiro mito, eu falo colocando os pingos nos índios, né? Por que indígena ou povos originários e não índio? Porque índio é sem Deus, sem alma. Indígena tem o contrário, que é alienígena, alheio à terra. Indígena é natural da terra. Eu explico tudo isso. O segundo mito é o do arco e flecha. O mito do arco e flecha dá a dimensão do que? Se eu não tiver com um cocar na cabeça, eu não sou indígena. E isso acontece muito. Hoje não existe mais isso. Chegava em reunião, e as pessoas falavam assim, depois vai ter uma apresentação, uma dança. Aí eu falava, só se você quiser. Você faz aí uma dança da chuva, um negócio. A gente veio aqui conversar de uma coisa muito interessante e importante aqui. A pessoa já, opa. É devolver o desconforto, né? Lógico. Aí a pessoa espera você de cocar. Você não é índio, você não tá de cocar. Ela fala, índio eu não sou mesmo, né? Eu sou indígena. Então você fica tranquilo. Ou seja, é também entender um pouco do que o meu pajé diz, né? Ele fala isso, vista-se como aqueles homens brancos, fale como aqueles homens brancos. E mostre a eles que você pode falar como um deles. Você não é um deles. Você pode falar como um deles. E veja, eu também tenho essa postura. Os radicais afastam os moderados. Então é importante existir diálogo. Eu não estou aqui pregando um ódio, eu estou aqui pregando um diálogo. Só que nesse diálogo precisa existir uma troca. E, portanto, este modelo tão desigual oferecerá o que como troca para a redução das desigualdades? É só com troca que vai existir redução da desigualdade. Agora, temos que saber que troca essas pessoas querem e se querem troca. Importantíssimo. Professor, caminhando para o final,
Eu quero fazer uma pergunta quase tola, mas eu não vou me aguentar. Eu vou ter que perguntar. Uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança, eu ia para a escola, eram os exercícios de pegue essas palavras e forme um parágrafo, forme uma frase. Então eu vou pedir, já que estou aqui, eu tenho a oportunidade de eu ser quem faz as perguntas, e tendo um professor aqui, vou fazer a pergunta tola de pedir para você fazer uma frase com 4 palavras. As palavras são discriminação, ética, direito e humano. Discriminação, ética, direito e humano. Poxa vida, agora eu vou precisar refletir aqui. Discriminação, ética e humano e direito. Bom, os direitos podem se ligar com o humano, né? Então, direitos humanos... olha só. Os direitos humanos contemporâneos consiste na luta antidiscriminatória que tem por pressuposto ético não ser discriminador. Genial, nota 10. 10 no boletim? Muito bom. Adorei. Professora, faltou falar alguma coisa? Não, a gente tem muito a falar. Nossos locos de enunciação é esse, mas eu sinto que, por mais desigualdade que exista, nós somos ouvidos. E ter plurificadores, né, de vozes como esse podcast é algo muito importante. Então, eu só posso dizer aqui que é gratidão, Agodil VT, para quem nos acompanha, e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Alegria nossa. Obrigada, professor. Obrigada mesmo por ter abrilhantado o nosso pod com tanto conhecimento, com tantas informações que são contundentes. E, gente, é o que eu disse no começo da nossa conversa. É um tipo de conversa, um tipo de conteúdo que é orgânico, que a gente escuta hoje e daqui a um ano a gente pode revisitar e depois revisitar novamente. Acho que esse é o grande benefício de ter acesso aqui pelo YouTube, pelo Spotify, que é onde a gente hospeda o nosso conteúdo. Então, salvem, compartilhem e revisitem sempre. É muito importante. Obrigada, professor, mais uma vez. Te agradeço, me despeço. E, gente, temos um programa. Até a próxima semana.